Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço para uma análise plural e rigorosa das ideias. Hoje a gente vai falar sobre um número bem assustador. O Brasil mantém hoje mais de 900 mil pessoas trancadas. Quase 1 milhão de pessoas, né? Exato, quase 1 milhão num sistema penitenciário de superlotação extrema. É um cenário de violações tão massivas que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 347, que é uma ação desenhada justamente para apontar quando o Estado falha de forma sistêmica com a Constituição, declarou que a gente vive num estado de coisas inconstitucional. E bom, como resposta a esse colapso, surgiu o recém-homologado Plano Nacional Pena Justa. A nossa questão central hoje é muito clara. Esse plano é tipo a nossa salvação estrutural e definitiva? Ou será que as diretrizes dele correm o risco de apenas maquiar e, expandir o controle penal sob uma ótica neoliberal de austeridade? Eu defendo com muita convicção que o Plano Pena Justa, através da intersetorialidade e de um fomento incisivo às alternativas penais, representa uma virada estrutural inédita e absolutamente pragmática contra o superencarceramento e a seletividade penal. Olha, e eu argumento que o plano falha na sua essência ao não garantir reduções quantitativas, reais e imediatas. Ele ignora as especificidades cruciais de grupos vulneráveis na prática e, corre o sério risco de servir a um projeto privatista de expansão do controle estatal, mantendo os presídios tão cheios quanto antes. Para a gente entender a magnitude do que o Plano Pena Justa propõe, a gente precisa primeiro ser, muito honesto sobre a fundação desse sistema. O sistema penal brasileiro não sofre de um desvio de finalidade acidental. Ele foi forjado no racismo pós-abolição. Sem dúvida. Essa é a raiz. Quando a escravidão foi formalmente abolida em 1888, o Estado brasileiro precisou de um novo mecanismo jurídico e policial, para controlar a população negra recém-liberta que migrava para os centros urbanos. E a resposta veio incrivelmente rápida com o Código Penal de 1890. A criminalização da vadiagem, da capoeira. Das religiões de matriz africana. Pois é. O sistema penal virou o substituto jurídico da escravidão. Ele passou a atuar, desde a sua gênese, não pela conduta perigosa do indivíduo, mas pela identidade desse sujeito. E é exatamente essa raiz histórica inegável que o Plano Pena Justa ataca frontalmente. Pela primeira vez na nossa história republicana, uma política de Estado institucionaliza o enfrentamento ao racismo como um eixo transversal obrigatório. E ele faz isso elevando a Política Nacional de Alternativas Penais a um patamar estruturante no seu eixo 3. E olha, não estamos falando de teorias abstratas, tá? Mas onde isso funciona na prática? Temos evidências empíricas. Se a gente olhar para Minas Gerais, a Central de Acompanhamento às Alternativas Penais, a CEAPA, e o Serviço de Atendimento à Pessoa Custodiada, o APEC, eles provam que a articulação interinstitucional funciona. Esse serviço coloca psicólogos, assistentes sociais e o judiciário na mesma engrenagem para interceptar vulnerabilidades sociais logo na porta de entrada da delegacia, evitando prisões provisórias necessárias. O Plano Pena Justa pega essa exceção virtuosa e a transforma numa regra nacional de cumprimento obrigatório. Olha, eu concordo integralmente com o seu diagnóstico histórico. A análise sobre o pós-abolição e a criminalização da vadiagem é irretocável. Teóricos fundamentais como Eugênio Zaffaroni e a Angela Davis já nos ensinaram que a prisão não é um espaço de justiça, né? É a gestão punitiva da pobreza. Onde nós discordamos frontalmente é na eficácia da solução proposta. Mas a alternativa penal não é exatamente a saída para isso. Na teoria, talvez. Mas a minha posição, como uma pesquisadora muito focada nesse impacto material, parte de uma premissa histórica muito clara. A aplicação de alternativas penais no Brasil, na prática, nunca reduziu a população carcerária. Nunca. Espera, sério? Sério. Desde que a ONU estabeleceu as chamadas regras de Tóquio, na década de 90, tentando criar padrões para punições fora do cárcere, o que nós assistimos na América Latina foi o fenômeno do net widening, ou seja, o alargamento da rede de controle. Nós não substituímos a prisão pela alternativa. A gente soma a alternativa à prisão. O Estado passa a capturar e monitorar infrações menores que antes seriam simplesmente arquivadas.
Além desse paradoxo, as limitações estruturais do documento são gritantes quando confrontadas com a realidade econômica. O choque com o orçamento? Exatamente. O plano é perigosamente genérico no trato de populações vulneráveis. E, pior ainda, foca na melhoria da ambiência prisional e na promoção do trabalho num contexto de forte austeridade fiscal. Hoje a gente vive sobre um novo arcabouço fiscal, uma regra que limita o crescimento dos gastos públicos primários. Sem dinheiro público para reformar o cárcere, a retórica da humanização vira o pretexto perfeito para transferir a gestão desse estado de coisas inconstitucional para o capital privado, terceirizando a execução penal, sem esvaziar uma única cela. Eu compreendo por que você teme essa expansão do controle e esse conceito de net widening, mas deixa eu te oferecer uma perspectiva diferente sobre a mecânica exata dessas alternativas penais. Porque é aí que a mudança material ocorre. Pensa no sistema prisional como um hospital público durante o pico de uma pandemia respiratória. Certo? Um hospital em colapso. Isso. A prisão é a UTI, e ela é altamente infecciosa e criminogênica. Quem entra lá por um crime menor, muitas vezes sai com uma infecção muito mais grave devido à convivência obrigatória com facções e à ruptura total de vínculos familiares e trabalhistas. A aplicação de medidas cautelares pelo APEC funciona como uma triagem hospitalar inteligente e ativa na porta de entrada. Mas essa triagem está realmente impedindo que as pessoas cheguem na UTI? O que acontece na prática é o seguinte: quando um jovem é preso por um pequeno furto, antes do juiz decidir se ele vai para a UTI prisional aguardar julgamento, uma equipe multidisciplinar entrevista esse jovem. Eles descobrem que ele tem endereço fixo, dependência química, mas nenhum antecedente violento. O relatório técnico vai para a mesa do juiz na audiência de custódia e sugere o encaminhamento para a rede de saúde pública em vez da prisão. Só em Belo Horizonte, no último relatório gerencial, a APEC registrou quase 400 atendimentos num único mês que forneceram subsídios técnicos aos juízes para não decretarem a prisão provisória. Sabe, isso não é capturar condutas inofensivas, é interceptar a engrenagem estatal antes que ela esmague um indivíduo que certamente iria para a UTI prisional. Eu abordo essa questão por um caminho diferente, porque a sua analogia da triagem hospitalar, ela tem uma falha fatal quando a gente a aplica à realidade do judiciário brasileiro. Você diz que estamos desviando pacientes da UTI com eficiência. A verdade inegável é que o hospital continua superlotado e admitindo pacientes com sintomas gravíssimos num ritmo alucinante. A triagem inteligente na porta não resolve absolutamente nada se a doença de base da sociedade continua fora de controle e tratada com a mesma medicação errada, sabe? E qual seria essa doença de base na sua visão? A Lei de Drogas tem um nome e um sobrenome muito precisos. A Lei de Drogas de 2006. As alternativas penais desviam o pequeno infrator patrimonial, o furtador de supermercado, talvez, mas o núcleo duro do crescimento prisional, o motor da nossa superlotação, recai sobre o jovem negro periférico que é enquadrado indiscriminadamente como traficante por portar pequenas quantidades de substância. A jurisprudência pune o tráfico de forma draconiana, frequentemente negando acesso a essas exatas alternativas que o plano exalta. O peso da lei de drogas é realmente um gargalo imenso. Totalmente. Então, qual é a mecânica real? As centrais de alternativas ficam lotadas de pessoas cometendo delitos minúsculos, inflando a estatística do Estado com relatórios de atendimentos bem-sucedidos, enquanto o sistema prisional tradicional, alimentado pela guerra às drogas, continua crescendo exponencialmente no outro extremo. As alternativas viraram um apêndice moralizante do Estado, não um substituto real e desencarcerador. A barreira imposta por essa interpretação punitivista da lei de drogas é real, eu concordo. E é justamente por não confiarmos na interpretação isolada de um juiz diante dessa lei que a estrutura de governança do plano pena justa se torna o verdadeiro motor da mudança. Porque, se a aplicação das penas esbarra na cultura dos aplicadores da lei, o plano força uma mudança de poder. Através da criação dos comitês. Exatamente. O documento obriga a criação de comitês estruturais, como o Comitê de Políticas Penais,
Historicamente, quem decidia a política penitenciária era um secretário de Segurança Pública trancado num gabinete, operando de forma insular. O que o plano faz? Ele obriga que Judiciário, Executivo, o Ministério Público e, crucialmente, a Defensoria Pública sentem na mesma mesa para decidir o fluxo processual e alocação de recursos. Você pode olhar para a tensão recente em Minas Gerais. Onde teve aquela audiência pública bem acalorada, né? Essa mesma. A sociedade civil e os servidores do sistema exigiram aos gritos assentos paritários nesse comitê. Você pode olhar para isso e ver um problema de execução. Eu vejo exatamente o oposto. Vejo a prova de uma democracia ativa. O plano exige publicidade, metas intersetoriais e participação social. Ele cria um palco institucional iluminado. Como a Defensoria agora tem poder de voto no comitê, o juiz que decreta prisões preventivas indiscriminadamente em casos de tráfico passa a ter que prestar contas a uma engrenagem que monitora as taxas de encarceramento da sua vara. O sistema, enfim, perde a invisibilidade. É uma bela imagem arquitetônica de governança democrática, eu admito. Mas ela esbarra violentamente na concretude matemática do orçamento estatal. Eu reconheço a importância da intersetorialidade. Ter a Defensoria Pública dialogando com o Executivo é um avanço conceitual enorme. Mas eu questiono o mecanismo de financiamento. Como esse comitê maravilhoso vai executar as medidas ambiciosas e bilionárias do Plano Pena Justa, concorrendo diretamente com o novo arcabouço fiscal? Bom, o orçamento é sempre o maior desafio da administração pública. Mas o arcabouço fiscal é um mecanismo macroeconômico que impede que as despesas do Estado cresçam acima de um teto rígido. Ele limita os gastos primários, que inclui saúde, educação e, claro, política penitenciária. Os próprios elaboradores do plano prevêem a necessidade de mais de R$ 1 bilhão ao longo dos próximos 2 anos. Nós vivemos sob a égide da austeridade rigorosa. A conta simplesmente não fecha. E você acha que essa falta de verba leva invariavelmente à privatização? A história nos mostra exatamente isso. Quando o Estado falha financeiramente em prover serviços que a Constituição exige, a precarização contínua passa a ser mobilizada como a justificativa ideal para a privatização. O documento fala extensamente em promoção do trabalho prisional e melhoria da ambiência. É como planejar a construção de um hospital de ponta tendo o orçamento bloqueado pelo Ministério da Fazenda para comprar até mesmo cimento. Sem dinheiro público, qual é a saída do comitê? Entregar essas unidades à iniciativa privada. O estado de coisas inconstitucional deixa de ser uma violação vergonhosa de direitos humanos e passa a ser um negócio altamente lucrativo. A arquitetura financeira da austeridade devora qualquer boa intenção de um comitê interinstitucional. Esse é um ponto muito interessante, embora eu enxergue por um ângulo um pouco diferente. O desafio orçamentário é o drama moderno de qualquer estado de bem-estar. O choque entre a demanda por dignidade e o limite do cofre é brutal. Mas se a barreira econômica dificulta a melhoria qualitativa da infraestrutura, tipo construir celas melhores ou oficinas de trabalho, o plano nos dá as ferramentas de redução quantitativa imediata que não custam bilhões. Mas será que dão mesmo? A reestruturação dos fluxos das audiências de custódia, a criação de mutirões carcerários permanentes, o redirecionamento de pessoas para a rede de saúde mental que já existe, isso tudo são mudanças de fluxo de trabalho, não de construção civil. Elas não esbarram no arcabouço fiscal com a mesma força. Bom, já que você insiste nas medidas de redução quantitativa imediata, nós precisamos, inevitavelmente, falar sobre a contradição mais embaraçosa de todo esse processo. A posição do STF na homologação. Sim, o próprio Supremo Tribunal Federal, a corte que julgou a ADPF 347, que declarou o sistema inconstitucional, rejeitou a homologação das medidas mais eficazes propostas no texto original exatamente para esvaziar as prisões. A comissão de especialistas havia desenhado a compensação penal por condições degradantes. A mecânica era simples. Se o indivíduo passa anos numa cela superlotada dormindo no chão, ele teria direito a abater dias da sua pena. Por exemplo, a cada 3 dias em condições desumanas, perdoava-se 1.
É uma medida claramente reparadora. O FCPF barrou isso. O STF também rejeitou a obrigatoriedade imediata do uso de câmeras corporais pelos policiais penais, que é um mecanismo básico de prevenção à tortura. É uma esquizofrenia institucional profunda. O tribunal diz: o sistema viola os direitos fundamentais, resolvam. Mas quando os especialistas apresentam os únicos mecanismos reais de redução mecânica de pena, o próprio tribunal recua por medo do clamor punitivista da opinião pública. É o que na academia chamamos de adesão subjetiva à barbárie. Como podemos confiar na eficácia de um plano se a própria corte que o patrocina amputa as medidas redutoras efetivas logo na linha de partida? Olha, essa é uma crítica muito contundente. E com toda a honestidade intelectual, eu reconheço a imensa frustração com essa decisão específica do STF. A recusa da compensação penal foi um banho de água fria nos pesquisadores e defensores que trabalharam arduamente no texto. É uma peça do quebra-cabeça que eu admito ser desalentadora. É o coração do desencarceramento que foi arrancado ali. É verdade. No entanto, a gente não pode e não deve reduzir a totalidade e a força do plano Pena Justa às medidas que foram decepadas por contingência política. A genialidade tática do plano não reside apenas naquilo que o STF cortou, mas naquilo que ele aprovou e fixou na pedra. Ao estabelecer uma governança baseada em dados, o plano amarra os três poderes a metas de longo prazo que sobrevivem a governos e ministros. A gente não depende mais da boa vontade de um secretário iluminado. O plano obriga o mapeamento étnico-racial detalhado, torna a coleta de dados uma exigência científica. O recuo do STF mostra o quanto a mentalidade punitivista está arraigada, sim, mas o plano aprovado fornece a armadura legal para a Defensoria Pública tensionar essas pautas nos tribunais inferiores. O problema de tratar o plano como uma armadura legal ou um norte abstrato para a sociedade civil ir tensionando aos poucos é que, quando olhamos para as vidas que estão sendo esmagadas agora, nas celas de hoje, essa abstração temporal é incrivelmente violenta. E isso fica cristalino quando a gente analisa o tratamento dispensado aos grupos vulneráveis no texto final. Você acha que faltou detalhamento? O plano faz uma homogeneização perigosa. Ele coloca todo mundo, mulheres, idosos, indígenas, população LGBTQIA+, numa categoria guarda-chuva de vulneráveis. Ao fazer isso, ele falha miseravelmente nas mecânicas práticas de proteção. Pensa numa mulher trans sendo presa hoje no interior do Brasil. O plano não prevê a obrigatoriedade estrita de pavilhões exclusivos ou alas específicas financiadas para a população LGBTQIA+, ignorando normativas anteriores do próprio CNJ. Mas o plano não exclui essas normativas. Mas ele não as garante materialmente. Essa mulher trans continuará sendo enviada para presídios masculinos superlotados, sofrendo desrespeito sistemático ao seu nome social logo na triagem e enfrentando riscos de violências físicas e sexuais inomináveis. Da mesma forma, a abordagem sobre a maternidade no cárcere. Como você garante berçários adequados sem destinação orçamentária carimbada? Ao focar em diretrizes genéricas de respeito à dignidade humana, o plano se omite na proteção material da diversidade. Você não resolve a transfobia institucional incrustada no sistema com parágrafos poéticos. É inegável que o texto final possui abstrações. E, assim, as concessões políticas na redação de um documento interinstitucional muitas vezes resultam em linguagens mais amplas para garantir a aprovação. Contudo, essa amplitude não significa omissão. O que o plano faz é estabelecer um arcabouço unificado, uma espinha dorsal normativa. Deixa eu explicar como isso funciona na prática para essa mulher trans que você mencionou. Por favor. O Plano Pena Justa não precisou reescrever todas as minúcias sobre população LGBTQIA+, porque ele exige como diretriz de cumprimento a adequação a todas as normativas pré-existentes do CNJ e aos tratados internacionais de direitos humanos. Antes, um diretor de presídio numa comarca distante que ignorasse o nome social de uma pessoa trans estava apenas contrariando uma portaria administrativa do CNJ, algo que ele via como uma sugestão de Brasília. Hoje, com a homologação, se ele fizer isso, ele está em violação direta de um plano nacional chancelado pelo STF como a cura para o estado de coisas inconstitucional. Ele fornece o teto argumentativo supremo,
O defensor público local agora tem uma ferramenta de peso constitucional para exigir do juiz corregedor o afastamento imediato daquele diretor ou a interdição daquela unidade. A abstração no texto não é covardia, é a criação de um guarda-chuva jurídico muito forte. Um teto argumentativo que, na prática diária, ainda exige que a pessoa vulnerabilizada ou seu defensor, muitas vezes sobrecarregado com milhares de processos, tenha que travar uma guerra jurídica individual que frequentemente chega tarde demais. Nós estamos lidando com uma máquina de moer carne que é a execução penal no Estado brasileiro. Um diretor de presídio com mentalidade punitiva, respaldado por uma comunidade local conservadora, não muda sua conduta diária apenas porque o STF publicou um plano com eixos transversais em Brasília. Mas isso força a mudança cultural aos poucos. O comportamento da burocracia penal muda quando há restrição material imediata, perda de poder político ou punição administrativa direta e severa. Coisas que a falta de medidas quantitativas e ordens executivas imediatas simplesmente não proporciona. É transferir o ônus da execução da política pública para o colo de quem já está sendo violado. E é exatamente por isso que estamos diante de um processo longo e doloroso de transição institucional. Não é um interruptor mágico que desliga séculos de violência da noite para o dia, né? Para sintetizar minha posição após essa nossa rigorosa troca, eu mantenho firme a convicção de que o Plano Pena Justa é um marco civilizatório indispensável para o Brasil. Desde 1888, o aparato atuou majoritariamente para segregar e punir a pobreza. Agora, por força de uma determinação constitucional inadiável, ele é obrigado a sentar à mesa e coordenar esforços intersetoriais. O plano retira, de uma vez por todas, a política penitenciária das sombras das secretarias isoladas e a coloca no centro do debate sobre saúde mental, cidadania e superação do racismo estrutural. Com todas as suas barreiras fiscais, é a ferramenta administrativa mais pragmática e robusta que nós já tivemos na mão. Para minha síntese, eu reitero que a nossa vigilância enquanto sociedade deve ser extrema, sem enfrentar de frente o arcabouço fiscal que sufoca o financiamento real das políticas sociais e sem desmontar a mentalidade punitiva e racista profunda que guia as canetas de juízes e promotores, especialmente na engrenagem implacável da guerra às drogas, o Plano Pena Justa corre o gravíssimo risco de ser apenas uma sofisticada carta de intenções, pior ainda um cavalo de Troia para expandir a rede de controle penal sobre pequenos delitos através das alternativas e privatizar a precariedade dos presídios, mantendo o controle social sobre os corpos negros e pobres absolutamente intacto, mas agora disfarçado sob um verniz de eficiência gerencial. Apesar das nossas discordâncias agudas sobre a eficácia dos mecanismos de gestão e as armadilhas econômicas que cercam o plano, acho que há uma convergência cristalina entre nós sobre a etiologia, a raiz sociológica do problema. Nós dois concordamos integralmente que o sistema prisional brasileiro não atua de forma falha na sua missão de promover justiça ou reabilitação, não é mesmo? Não, ele funciona perfeitamente dentro do seu propósito não declarado. Exatamente, como mecanismo cirúrgico de manutenção de desigualdades raciais e de classe, operando, como o filósofo Michel Foucault diria, como um gerador ativo de ilegalismos. Ou seja, a prisão não fracassa em curar o crime, ela tem um sucesso terrível em criar e especializar criminosos profissionais para justificar a expansão contínua da sua própria existência estatal. Sem dúvida alguma. O diagnóstico da gravidade e da natureza da doença nós compartilhamos sem qualquer ressalva. A estrutura penal no Brasil é e sempre foi a extensão mais violenta da nossa fundação colonial e escravocrata. As divergências estão nos remédios e em quem lucra com a administração da farmácia. Com certeza. E essa é a grande reflexão que deixamos para você que nos acompanha hoje. O verdadeiro teste de estresse do Plano Pena Justa não vai acontecer nas sessões televisionadas do Supremo em Brasília. Ele vai ocorrer nas trincheiras diárias dos estados, nas audiências de custódia apertadas, nas varas de execução criminal do interior. E o sucesso disso depende visceralmente da força da sociedade civil em exigir e ocupar os assentos desses novos comitês. Exato! Nós convidamos você a não parar por aqui. Mergulhe nas minúcias do julgamento da ADPF 347, entenda os mecanismos de desencarceramento,
Procure ler os relatórios dos comitês da sua região e forme a sua própria conclusão. Afinal, quando olhamos para a ruína arquitetônica do nosso sistema penal e o sofrimento humano que ele produz diariamente, a solução não virá apenas de assinar um documento de intenções. A gente precisa ter a coragem cívica de inspecionar a fundação que sustenta esse colapso.